Não adianta campanhas e projetos geniais se o seu produto, se o que você tem não é bom de verdade. Os bons trabalhos de identidade visual é aquele trabalho que ele tem consistência, mas ele é elástico também. O brand oferece um diferencial competitivo para as empresas, né? A ideia da identidade não é ser uma camisa de força, né? É ser um Lego, é ser um monte de peças que te dão possibilidade de tu brincar com aquilo ali. Que marca é um lugarzinho que a gente ocupa na cabeça das pessoas. Bem-vindo, bem-vinda ao episódio número 9 do Fala Quem Faz, o podcast da agência modernista Digital Branding. Nesse episódio eu falei sobre branding, posicionamento de marca e o melhor, aterrissando esse contexto todo para pequenas e médias empresas. O nosso convidado foi Rodrigo Meirelles, especialista em branding, diretor do Cluster Design e que fez muitos projetos que talvez você conheça. Meu nome é Giuseppe, host desse programa, e eu sugiro que você entre nesse assunto. Fala Quem Faz, episódio número 9. Ele demorou, ele estava sempre envolvido em inúmeras reuniões. Vai dar certo essa semana? Não, vai não. Vai não. Mas ele veio. Opa. Rodrigo Meirelles, obrigado, Rodrigo, por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, tá certo? O convite. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Já faz tempo mesmo, hein, que era pra ter rolado. Faz tempo. Olha, desde 2025, cara, que a gente vem nessa aí. Não sei se você se lembra. Caramba. Dezembro de 2025. É verdade. Fazer as contas. Porque eu comentei sobre esse projeto logo no começo contigo, Foi, né? Exatamente. E aí, pessoal, obrigado por você estar aqui com a gente. Rodrigo, como eu já disse na apresentação aqui, é dono da Cluster Design, um proeminente estúdio de design aí que eu admiro. É um parceiro da agência modernista também. E a ideia, né, Rodrigão, é que a gente converse aí sobre branding, sobre design e tentando aterrissar para uma coisa mais real, né? Porque é muito fácil, Rodrigo, a gente conversar, quando está conversando sobre branding, citar a Patagônia, né? A IKEA, Coca-Cola. Uber, né? Tipo Apple, né? Então, assim, é massa. São marcas que a gente admira, que a gente conhece um pouco da trajetória, o que é que fazem no campo do brand, do marketing, da comunicação. Mas o nosso desafio aqui, que eu, proponho aqui para a gente vamos falar de branding, mais de forma aterrissada para PMS, né? Então, legal. Já queria te perguntar o seguinte: nós trabalhamos juntos em 2012, eu acho, na saudosa Hoje não fala isso, eu fiquei muito velho, cara. Na saudosa Slogan Propaganda. Éramos ambos diretores de arte lá. E eu queria que tu lembrasse daquela época, de quando você estava ali fazendo os projetos e logo depois, quando você saiu, obviamente, pegando os projetos de branding da época, o que é que você tinha que embarcar nas apresentações daquela época e trazendo para hoje, Rodrigo, os novos projetos de branding que a Cluster está desenvolvendo. Qual que é, se é que existe só uma, a principal diferença aí que você tenta colocar nos projetos? Quais as principais dúvidas ou que as pessoas tinham antes e que tem hoje, né? São as mesmas ou o mercado mudou? Boa. Eu acho essa uma excelente pergunta, na real, assim, Gil. Quando eu fiz a migração, né, do mundo da publicidade para o design, assim, resolvi de fato empreender e trabalhar com esse universo de construção de marca, né, estamos falando de 2014, né, bastante tempo aí, já 12 anos, né? Eu acho que tinha um universo aí bem diferente, inclusive no sentido da publicidade também, né? A gente se resgatou aí, que a gente vem dessa época aí putz, acho que a Slogan foi uma grande escola, né? Assim, a gente vê hoje você, outros colegas também aí atuando no mercado com um trabalho muito relevante e tal, que foram pessoas que passaram por ali, né, cara? Foi um lugar que realmente teve esse papel, mas que também pertencia um pouco a esse lugar dessa publicidade mais tradicional, vamos dizer assim, né? E que vinha também de uma escola assim, de um pessoal que fazia um all service, assim, tipo uma coisa a agência de publicidade, ela fazia embalagem, ela fazia o anúncio, ela fazia a marca, ela fazia basicamente tudo, né? Assim, tudo. Aí a gente, óbvio, acho que não é o foco aqui, né? Mas tem uma questão cultural, tem uma questão histórica também, né? E até de formação também. A gente não tinha, como tem hoje, por exemplo, diversos cursos de design aqui.
Eu mesmo, por exemplo, quando me interessei de fato em me aprofundar mais no design, fui buscar formação fora, porque na época, 2008, não era uma coisa tão comum. Aqui a gente tinha basicamente a Fanó, como que hoje não é mais nem Fanó. Isso, né? O Dragão do Mar também, né? O Dragão do Mar, mas que foi uma iniciativa descontinuada, mas que também formou uma galera muito legal. O pessoal Alisson da Abracadabra, uma outra turma também, mas que infelizmente foi descontinuado, né? Então, assim, esse mundo do branding, assim, da ideia de você construir uma marca através de estratégia, né? De você não ter um pensamento basicamente só de campanhas publicitárias, mas uma ideia de consistência, de repetição. A agência de publicidade, ela era meio tudo isso. Ela fazia ele era esse lugar onde era feito todo o serviço, onde você não tinha muito essa... E aí existia muito... como a publicidade ganhava em cima de comissão publicitária, era uma das grandes fontes de renda, né, de veículos, na verdade o grande fim da coisa era a campanha. Então, assim, não é que não era nem uma questão, vamos dizer assim, de responsabilidade da agência, é porque o core business dela são as campanhas, né? Então, tudo era muito voltado para isso. Não existia muito uma... Tu está querendo dizer que a marca era um anexo, digamos assim? Quase isso, né? Assim, mas que não tinha, por exemplo, um trabalho, inclusive dentro das empresas, né? Assim, de entender que aquela marca ela tem uma consistência, ela tem que ter uma consistência, tem que ter um discurso único, né? Assim, tipo, eu costumo dizer assim que repetição gera reputação, né? Assim, é um pouco isso, porque até assim, e a publicidade, né, quando a gente vendo aquela publicidade que a gente estava até comentando agora há pouco antes do podcast, né, assim, da gravação, que vem a publicidade do Big Idea, na realidade a publicidade ela se alimenta da novidade, né? Então a gente tinha muito aquela coisa, às vezes cada campanha é um campeonato diferente, assim, né? E isso às vezes, se você não tem um trabalho de branding consistente por trás, você vai gerar mensagens muito diversas, né? Porque o interessante é que isso esteja numa esquina entre a novidade e a consistência, assim, que você, poxa, aquela é uma nova campanha, não sei, da Coca-Cola, mas que é uma campanha da Coca-Cola que ela é diferente, porque ela está dando uma mensagem, ela está comunicando de uma forma diferente, mas o jeito que ela comunica a mensagem, basicamente, assim, ela não está se distanciando daquilo que é a marca, entende? Tá, mas me dá um pouquinho do termômetro do mercado de hoje. Não, é aí que eu vou chegar. É aí que eu vou chegar, né? Tá. Assim, eu acho que... então, quando a gente fez essa migração, a gente tinha esse cenário, assim, né? Hoje, o que eu percebo... E aí, a publicidade mudou pra caramba, porque a gente não tem mais esses grandes veículos que são grandes comissionadores dessas agências. Então, o cliente também está buscando nessa essa correlação entre publicidade e resultado. Hoje é muito mais mensurável, né? Assim, tipo, e o cliente está cobrando muito isso, e ele também está muito consciente assim, ele está muito mais consciente dessa necessidade de trabalho de marca, né? Tipo, enfim, acho que tem uma questão cultural mesmo, que as coisas foram o acesso à informação total. Ali facilitou esse esse novo conhecimento, esse camada de conhecimento ali para o pequeno empresário. Ou seja, ele já entende hoje que brand não é só logo, e logo não é só branding, ele já... Não, eu vou te falar aqui um caso, não vou citar nomes porque, enfim, não é o caso, né? Mas a gente tinha um cliente do ramo de alimentação, de um projeto de um ramo de alimentação, de um cliente que procurou a gente, era um cliente tradicional e tal, e ele tinha uma marca bem consolidada, e uma das dores dele era que ele, uma marca consolidada, que já tinha uma certa reputação na cidade, estava sendo afetado por marcas muito pequenas que surgiam com a história muito bem contada, que era um trabalho de brand muito bem contado. E aí a gente entrou na missão de, agora a gente precisa se atualizar também nesse sentido, né? Porque era uma marca muito voltada para produto. O produto era muito bom, né? Tipo, tinha uma entrega legal, mas eles não se comunicavam muito bem. Então estavam sofrendo, assim, chegava um outro concorrente, né, do mesmo setor, com uma história muito bem contada, com um brand muito bem amarrado, e conquistava uma fatia daquilo que deveria ser o público dele, né? Então, assim, e a gente está falando de um negócio de alimentação pequeno, por exemplo, sei lá, se a gente tivesse que citar exemplo aqui, cara,
com não muito dinheiro, hoje você consegue ter, sei lá, uma hamburgueria delivery, que se tu conseguir construir uma experiência delivery legal, de embalagem, de discurso, de rede social, pô, tá feito, assim, tipo, é uma coisa que tem um potencial gigantesco, né, assim. Então, eu acho que tem essa coisa também, assim, de que culturalmente tem essa coisa do acesso à informação, mas também eu acho que essas empresas mais tradicionais, elas foram sentindo também o impacto das empresas menos tradicionais que foram trazendo essas práticas bacanas assim para o mercado também, sabe? Então acho que é toda essa confluência de informação também que a gente vai que a gente vai absorvendo e vai sofrendo também, né? Então o que eu sinto hoje basicamente de diferente é que hoje, por exemplo, antigamente o cliente procurava a gente para fazer um trabalho de branding e muitas vezes ele procurava a gente e procurava, por exemplo, uma agência de publicidade. Hoje já é uma coisa que na cabeça do cliente, por exemplo, isso é mais setorizado. Assim, ele entende que o que a gente vai dar, muitas vezes, para a agência é o toolkit, a marca é isso aqui. E a agência depois vai brincar, vai fazer a festa com esse Lego aí. Tipo assim, a ideia da identidade não é ser uma camisa de força, né? É ser um Lego, é ser um monte de peças que te dão possibilidade de tu brincar com aquilo ali. Né? Assim, tipo, eu não acredito. Uma vez eu estava numa reunião com um cara um pouco mais das antigas, assim, ele foi mostrar um brand book, que era um livrão pesado, assim, cheio de 1000 regras e não sei o quê. Eu hoje olho para aquilo, assim, eu acho uma peça de museu, assim, no sentido de que tem que ter diretrizes. Diretriz é uma coisa. Agora, se você amarra demais... É porque as coisas mudam tão rápido que você estabelecer regras muito rígidas ali, traz ali para uma marca uma dificuldade de mudança e de adequação que hoje em dia isso não rola mais tanto quanto assim, eu acho outrora era possível, né? Com certeza. E eu acho que também tem uma coisa. O trabalho de identidade visual, eu acho que para mim os bons trabalhos de identidade visual, que você de fato consegue entregar isso, é aquele trabalho que ele tem consistência, mas ele é elástico também, ele tem elasticidade. Porque senão, cara, assim, com, sei lá, 6 meses o trabalho vai cansar, né? Tipo, então ele tem que ter esse tipo de elasticidade, né? A gente tem que prever isso. E aí, assim, porque senão o pensamento é muito de campanha, parece que a cada 6 meses a gente tem que virar um jogo, e não é isso, né? Eu vou citar aqui um exemplo que a gente fez de uma empresa daqui, que é o Vignoli. A gente fez o rebrand do Vignoli em 2021, né? Tem 5 anos que a gente fez esse rebrand. E, assim, tá aí e muito bem, assim, é uma marca que está crescendo, tá? Obviamente tem um trabalho comercial absurdo, um trabalho, né, de gestão absurdo, mas a marca também cresceu muito em percepção, assim, por consistência mesmo. Tipo, a gente desenvolveu, por exemplo, uma linguagem de ilustração da marca, né? Não é que a gente entregou algumas ilustrações, mas a linguagem é essa aqui. Então, assim, eles vão inaugurar uma loja em Natal, né? Isso eu estou te falando é uma coisa real. Eles às vezes nos procuram para desenvolver uma ilustração que faça referência à cidade de Natal na linguagem do Vignoli, entendeu? Assim, tipo, então, aí você vai hoje nos Vignolis, os quadros que estão expostos na loja estão dentro da linguagem de ilustração da marca, né? E se amanhã, sei lá, a gente precisar, poxa, os quadros, aquelas situações dos quadros cansaram. Não são situações, tipo assim, essas situações não estão limitadas. Agora, a linguagem está bem amarrada. Então, sei lá, a gente vai fazer 10 mais ilustrações daquilo, mas a gente sabe, primeiro, qual é o tipo de situação que a gente vai trabalhar e qual é o estilo que a gente vai trabalhar daquilo ali. Então, isso traz consistência, né? Assim, eu acho que isso é o grande lance, assim. Tem uma coisa que a gente às vezes ouve do cliente dizendo, poxa, mas... às vezes o cliente acha que está repetitivo ou que ele está vendo, mas eu digo muito isso assim, cara, quem olha para a tua marca todo dia é você. O cliente, ele tem contato com a tua marca em um momento ali, o outro aqui, então a consistência é muito importante, né? Assim, tipo, é natural que a você pareça um pouco saturado isso, mas você está olhando o tempo todo para isso, né? Consistência porque o cliente pode achar que é repetição, é isso? Não, consistência que eu digo no sentido assim... O que é consistência? Tá, consistência no sentido de... por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo de outro trabalho que a gente fez agora recente. A gente está... Um projeto que a gente está muito orgulhoso assim, de ter feito parte, que é o do rebrand da Yosen.
a sorveteria, né? E a gente fez todo um trabalho de reposicionamento. Pra você ter ideia, ontem, assim, o nível de controle com relação à expressão da marca. A gente estava discutindo ontem a lixeira da sorveteria, né? Assim, tipo, o que seria? Porque isso aqui já não cabe mais dentro desse universo da marca, assim. Porque depois que a gente entende como é que a gente quer que essa marca se comporte, isso aí vai se traduzir em tudo, né? Assim, então, quando eu falo consistência, vou dar um exemplo desse agora, trazendo de volta a coisa do exemplo da Yosi, né? A gente desenvolveu a loja de rua, que é uma loja grande, que é uma loja que tem um espaço grande, desenvolveu a loja de shopping, desenvolveu o quiosque e desenvolveu o carrinho de sorvete. Tipo, são dimensões completamente diferentes, né? Concorda? Mas você vai ver coisas em comum que não é só logotipo, são detalhes de arquitetura, de materialidade que estão ali, que você vai olhar para aquilo, e se você tiver visto a loja de rua, e você vê depois a loja de shopping, e você vê depois o quiosque, e você vê depois o carrinho, você entende que aquilo ali faz parte do mesmo universo, aquilo ali tem uma coerência, entendeu? Então tem consistência nisso daí. A gente não tem que estar... Nossa, agora é o carrinho, o que a gente vai fazer? Não é tirar um coelho da cartola. Cara, a gente tem o carrinho e dentro disso a gente tem esse Lego aqui que a gente tem que trabalhar. Tipo, tem essas peças aqui. Tipo, a gente tem esses kit de ilustrações, a gente tem aqui a tipografia, a gente tem essa paleta de cores. Como é que a gente vai agora fazer com que essas coisas tenham consistência, que elas estejam dentro do mesmo universo? E aí a gente trabalha isso. Só tentando, Rodrigo, decodificar um pouquinho, né? Na minha percepção, consistência de branding também é quando uma pessoa, digamos assim, uma pessoa que não tem tanto repertório visual, assim, é uma pessoa comum, digamos assim, um usuário comum, né, vê para essa dita consistência que a gente está conversando aqui, e a pessoa percebe, sem exatamente entender porquê, percebe que aquela marca, aquela empresa tem algo diferente, tem uma percepção de bom, ou de legal, ou de bem feito, ou até, dependendo do caso, se for estratégico, de mais caro também. Ou de... total. Então é aí quando a gente acredita que o branding, na expressão do design, né, que branding não é só design, é, na verdade, um gerador de percepção de valor, digamos assim. Ou seja, o brand oferece um diferencial competitivo para as empresas, né? É isso que a gente tenta aqui. O sobrenome da agência, né, como as pessoas sabem, né, os clientes e tudo, é Digital Branding. Então, a gente tenta embarcar demais um pouco essa percepção da importância do branding, porque como a agência também trabalha muito a questão da performance, às vezes é muito tentador para o cliente trabalhar só a ponta final, né, que é a performance. Então, já pegando isso aí, engatando na próxima pergunta, algo que a gente sempre diz aqui, cara, só performance não é o que vai girar o ponteiro. Gira o ponteiro, mas não gira de modo sustentável, de modo a médio e longo prazo. E melhor, vamos falar na linguagem que o empresário gosta, a linguagem de ROI. O curto prazo dá ROI se a campanha de performance for bem realizada. Mas uma campanha de performance com bom branding rodando por trás, comprovadamente assim, traz muito mais resultado. Quando a gente roda, ou seja, o branding que na performance vira topo de funil, por exemplo. Então, só para passar a bola para ti, para embarcar tudo isso dentro de uma palavra só, tem uma expressão chamada brandformance. Na tua percepção, Rodrigo, o que é brandformance, cara? Boa. As coisas do funil, né, cara? O funil vem acompanhando o digital aí já há muito tempo, né? Que a gente vai falar do funil, aí você vai ter o funil invertido, tem várias nomenclaturas relacionadas a isso. Não vou entrar no tecnicismo disso, que eu não tenho a vastidão de conhecimento disso que você tem, por exemplo. Mas eu entendo, Gil, assim, que eu não acho que, por exemplo, o brand ele não está no topo, ele está, na verdade, ele é uma camada que ele está cobrindo esse funil inteiro. Tipo assim, porque a performance, né, ela traz o cara para dentro daquilo ali. Mas muitas vezes o branding, ou seja, a relevância que aquela marca vai ter para o cara, que é o fator de tomada de decisão daquilo. Né, assim, tipo, sei lá,
tu tá competindo com aquele cara, aquele cara tá atrás de um curso de escrita criativa, que seja, né? Na hora que o algoritmo de uma rede social, enfim, vai entender que aquele cara está procurando isso, ele vai jogar o curso que você está vendendo, o curso que o outro está vendendo, e aí na hora do cara tomar essa decisão, né, tipo, ele vai levar em conta preço, é óbvio, mas num caso, por exemplo, específico de um curso desse, ele quer saber do resultado que aquilo vai ter para ele, né, assim, no sentido prático mesmo. Então, é óbvio que se aquela é uma marca, eu já ouvi falar, tem reputação, ele vai optar por aquilo ali, né? Assim, tipo, isso é inegável, assim. Eu não sei se já deve ter visto esse estudo, mas de toda maneira eu vou citar, porque não é nem um estudo, na verdade, é um caso, né? Porque eu acho que ilustra muito bem isso. Do Lesbinet? É o estudo do Lesbinet? Não, é o caso do Airbnb. Né, que o Airbnb, na época da pandemia, em 2021, eles fizeram um experimento deles tirarem a performance durante o período do trabalho deles de publicidade. Não sei se você viu isso. E não houve queda no número de vendas deles. Na realidade, ela se manteve. Né? E a hipótese deles é justamente de que essa busca, né, que agora era uma busca ativa, né, porque se a gente não está trabalhando performance, essa busca ela vira ativa. Né? Ela vira por recorrência, por recall de marca, né? Então, eles observaram isso. Durante esse período não houve queda. Então, a hipótese era de que isso veio da reputação que a marca tem. Porque se as pessoas na pandemia estavam buscando, né, um refúgio, alguma coisa do tipo, de que é que eles lembravam? Do Airbnb. Né? Então, uma marca como Airbnb, a gente acompanha um pouco, né, o que eles fazem. É um broadcast ali de alto impacto, né? Então, sim, passa muito material na TV a cabo, nos streamings, e são campanhas belíssimas também de conexão emocional, né? Total. Então, além disso, tem muita comunicação, muito branding, muita performance, acredito eu, Rodrigo, pelo que eu observo, assim, só que com outro nome, usando outras estratégias, canais específicos de viagem, conteúdos que na verdade são trabalhos de marca, mas que na verdade são conteúdos, são peças de marketing, digamos assim, embarcar nessa estratégia. E isso acontecendo em larguíssima escala, né, cara? Na nossa vivência aqui, trazendo um pouco para a nossa realidade, né, Fortaleza, Ceará, e aí vindo um pouco mais para a questão do techniquez, digamos assim, a gente já experimentou que quando a gente roda campanha de branding, né, que é possível rodar campanha de branding a partir de um toolkit de marca, como você falou, a gente já observou que a gente consegue melhores resultados. O CAC diminui, o tráfego, né, a busca por aquele serviço, marca, o que quer que seja, aumenta, né, a geração de leads aumenta, né, porque existe ali um trabalho completo sendo feito. E é importante também observar que quando a gente roda campanha que tenta misturar, não, vamos vender, mas ao mesmo tempo vamos trabalhar um pouco aqui marca. Então a mensagem, isso é muito fácil comprovar porque a gente bota uma campanha no ar e a gente já consegue colher os resultados ali e fazer inferências, né? Então quando a gente quer misturar, né, fazendo o velho bem bolado de branding e vendas, a comunicação fica difusa. E eu tenho falado para alguns clientes que, cara, a comunicação, aliás, a sociedade hoje, nós todos vivemos ali num meio muito complexo, de uma profusão de informações, de estímulos de comunicação, estímulos visuais e de consumo, que é um absurdo. Então, assim, ninguém tem tempo de prestar atenção na nossa mensagem. Então, quando a gente vem ali com uma mensagem muito consistente de branding embarcada numa campanha, então, repito, na vivência que a gente tem tido, né, a gente experimenta bons resultados. Agora o desafio é muito legal, uma marca, né, muito coesa, muito consistente, muito coerente e tudo, mas como, Rodrigo, que na tua percepção a gente consegue manter essa consistência ao longo de diferentes pontos de contato, sobretudo pontos de contato digitais. Você sabe tanto quanto eu que são inúmeros nos mais variados formatos. Tá, assim,
A primeira coisa, assim, eu acho que tudo vem da base, né? Tem que ter uma base muito sólida. Tem uma frase da Anita Roddick, que é a fundadora do The Body Shop, né, que eu acho que é uma definição muito boa sobre marca. Né, que ela diz que marca é um lugarzinho que a gente ocupa na cabeça das pessoas. Né? E aí eu vou citar um outro exemplo aqui, né, é um cliente grande, mas eu acho que vale a exemplificação assim, para a gente entender essa questão da base, né? Assim, da gente entender a questão da elasticidade a partir dessa base. Assim. Se a gente pensar, por exemplo, num portfólio de produto como o da Ambev, né? A Ambev, poxa, não sei exatamente quantas cervejas a Ambev tem, mas são muitas cervejas. Se você pensar do ponto de vista meramente do produto, né, assim, tudo é cerveja, né? No final das contas, tudo é cerveja. Óbvio que para quem é entendedor de fato disso aí, elas vão ter suas diferenças, né? Mas cada produto daquele tem um objetivo muito estratégico ali dentro. Então, por exemplo, público muito bem definido, né? Por exemplo, ó, eu vou citar aqui 3, né? Você tem, por exemplo, a Budweiser. A Budweiser está conectada com o público jovem e com o universo do mundo musical. Então, geralmente, quando a Ambev está patrocinando um evento musical, né, do público jovem, você vai ver lá Budweiser. Tipo, isso não é à toa. A Michelob, né, que é aquela cerveja de baixa caloria, ela está muito conectada com o público mais de um... Quem já passou dos 40 e está preocupado com e mais os assim, próximos 40. E mais ainda, de uma galera que está conectada com a coisa do wellness, com a pleasure, com a coisa do... Inclusive, tem muita marca de... Só fazendo um corte aqui rapidinho, tem muita marca de bebida aí preocupada com essa nova tendência de comportamento, sim, né? As cervejas sem álcool e tudo mais. Sim. Então aí para isso, né? Exatamente. Mas e aí baixa caloria, você vai, por exemplo, para Corona. Pô, Corona é cultura surf, é verão, então, tipo assim, cada marca dessa tem um universo muito consistente nesse sentido, entendeu, Gil? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa em diversos meios, né, você está falando da coisa do digital, assim, é sempre pensar assim, cara, qual é o público dessa marca, como é que ela se comporta, né? Tipo assim, o que de fato a gente quer comunicar. Eu acho que isso ajuda muito, assim, e esse é um trabalho, quando a gente tem um trabalho de branding consistente, assim, é quando o cara tem clareza do que ele é, assim. A gente em 2022, a Labutrat, que é uma empresa de cosmética daqui, que hoje no setor, por exemplo, de esfoliantes, ela é a de maior... que tem o maior volume de vendas no Brasil hoje, né? E eles procuraram a gente na época para fazer um rebrand também. Eles tinham uma atuação muito forte Norte e Nordeste, e precisavam fazer uma expansão ali Sul-Sudeste. Hoje, para você ter ideia, hoje a Labutrat, inclusive eu estava falando com o André, que é o diretor comercial e um dos sócios lá, hoje eles estão fazendo expansão para a Europa, né? Assim, tipo, na época, a gente está falando aí de alguns anos atrás, eles estavam descendo ali o mapa para Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, né? E foi uma marca que inicialmente cresceu muito em cima de qualidade de produto, que até hoje se mantém, e um discurso muito comercial, assim, de ser um produto economicamente muito viável, né? Mas não tinha exatamente um discurso de entender quem eles eram de fato. Inclusive, uma das coisas... Foi muito interessante isso, porque a gente fez um trabalho muito profundo lá de entendimento de visão dos fundadores, de cultura lá, para entender exatamente quem era essa empresa Labutrat lá dentro, e um social listening também, de olhar, porque ele tinha muito seguidor, tinha muito comentário, a gente entender como é que as pessoas interagiam com aquela marca. Então, por exemplo, existia um dilema, isso eu acho muito interessante comentar, porque hoje a gente vê o trabalho pronto e parece que, né, assim, parece que é óbvio, né? Mas existe um dilema meio estranho, assim, de cara, isso lá no início do trabalho. A gente está mais para a gente quer parecer uma empresa mais de tecnologia gringa, ou a gente quer parecer mais uma empresa jovem, brasileira. Papapá. Hoje, olhando, é óbvio que ela é jovem, brasileira. A gente vê o caminho que ela definiu, mas né? Mas existia esse dilema, eles não sabiam exatamente. Assim, e como é que foi essa decisão?
Cara, através Pesquisa? de pesquisa, exatamente. Assim, como eu te falei, a gente fez um trabalho muito forte de aprofundamento conceitual com a liderança mesmo, de entender visão, porque eu também acredito muito nisso, sabe, Gil? Assim, tem aquela frase do Henry Ford, né, que diz, essa de fato é dele, né, que diz que se ele perguntasse às pessoas o que elas queriam, as pessoas iriam escolher cavalos, né? O que elas queriam, elas queriam cavalos mais rápidos, isso, né? Então, assim, o levantamento de dado, você entender tendência, isso é muito bom, mas eu acho que um negócio também ele nasce muito de uma visão de quem lidera aquilo ali, cara, assim, porque aquilo tem que ser muito genuíno também, né, assim, eu não acredito num branding assim muito só cosmético, assim, de vamos modernizar esse produto, assim, quando o produto não se modernizou, quando a gestão não se modernizou. Eu prefiro, inclusive, assim, cara, se essa gestão aqui ela é tradicional, se o produto é tradicional, vamos abraçar isso. Tipo assim, porque... Qual que é a verdade que essa marca tem, porque né? Porque as pessoas querem se conectar com... Exatamente. E assim, Gil, antigamente, né, assim, você dizia uma coisa e falava outra, mas a gente tinha um mundo que a mensagem era só de lá para cá, né? Total, era na TV, né? Exatamente, a TV, rádio. Você, hoje, era unidirecional, né? Hoje, a gente só emitia a hoje mensagem. Hoje cada um de nós tem um canal de TV no seu celular. O fato é isso. Assim, se você tem 1 ou 2 telespectadores ou 1 milhão, aí é uma coisa, mas você tem um potencial disso, né? Então, cada vez mais, acho que a palavra é até mais do que verdade, a autenticidade, assim, ela tem que ser 100%, assim, né? Tipo, então, o nosso trabalho parte muito disso, assim, também, de, tem a pesquisa da gente entender tendência, tentar entender o consumidor, entender a cultura lá dentro, mas uma das coisas importantes também é entender, cara, o que essas pessoas estão dentro desse negócio querem oferecer para o mundo também, entendeu? Assim, tipo, para que aquilo que a gente conta, para que aquela história que a gente conte seja verdadeira, para que ele também acredite nessa história. Eu digo muito isso. Quando a gente vai começar um projeto, eu digo muito assim, gente, é o seguinte, o projeto ele vai começar no dia que a gente terminar. Porque no dia que a gente terminar esse projeto, são vocês que vão carregar essa bandeira aqui. Então vocês têm que olhar para isso aqui e dizer assim, porra, a gente é isso aqui. E acreditar, né? O que é que você falaria para alguém lá fora quando perguntasse, né? O que é que quer dizer aquela marca ou aquele manifesto, né? Que está ali naquela parede. Exatamente. Galera, meu amigo, minha amiga, se você não deu aquele joinha até agora, apertou naquele botãozinho lá que tem embaixo de onde está tocando esse vídeo, tá na hora, não tá? Você tá vendo aí que o conteúdo tá bem interessante. O homem tá carregado aqui até os dentes de conteúdo. Então vamos continuar aqui, Rodrigo. Tu falou agora há pouco de pesquisa. Tudo bem, eu concordo em partes com essa questão da pesquisa, que a gente tem que ter cuidado que pesquisa não é um balizador único de decisões, né? Perfeito. Para lembrar aí da frase do Ford e tudo mais. Mas, por outro lado, me preocupa bastante quando alguém me pergunta, isso aconteceu já, se pesquisa ainda funciona para tomada de decisão ou para orientar alguns debates dentro das empresas, né? E eu digo que sim, que funciona, que dependendo do caso, dependendo da tensão do conflito a ser resolvido, precisa fazer pesquisa, porque nada vai substituir um ser humano, um representante, um grupo representante daquele público falando ali na sua frente sobre as percepções reais que ele tem sobre determinada questão que você está colocando à prova, né? É claro que eu não estou sendo inocente aqui de dizer que a IA não entra nesse processo todo. Eu acho que a IA, como eu disse, né, nessa resposta para essa pessoa, é um complemento. A gente tem que fazer uma pesquisa, desde que haja predisposição, investimento e tudo, e também fazer uma pesquisa, web scraping, seja lá o que for, do ponto de vista digital, relatório de tendências, e somar essas informações para colocar isso na mesa e tomar as decisões. Perfeito. Mas quem acha que pesquisa e não funciona e que a IA resolve tudo, né? Eu acho que tem que repensar isso aí. Então, tu me deu outro gancho aqui, Rodrigo, para falar o seguinte. Tem gente que acredita, cara, ou você já pegou determinado projeto que não era, por assim dizer, digamos, né, um bom produto ou uma boa experiência, um bom serviço, e o cliente colocou em você a responsabilidade de
embalar melhor esse produto ou serviço para que isso passasse melhor, ou seja, para que isso tentasse talvez, um projeto de brand talvez tentasse aumentar o valor ou tentasse aumentar a percepção, uma percepção melhor, né? E eu pergunto isso até lembrando de um livro chamado Vaca Roxa. Sim, do Seth Rogen. De um cara chamado Seth Godin, né? Seth Godin, ele diz o seguinte, ele diz categoricamente nesse livro que não adianta campanhas e projetos geniais se o seu produto, se o que você tem não é bom de verdade, porque as pessoas, mais do que nunca hoje, estão muito preparadas, estão com o faro aguçado para falácia, para o que a gente diz aqui também na agência, lorotelling. Lorotelling, gostei. Não conhecia essa expressão, vou usar agora. Use. Gil, assim, é muito boa também essa colocação, e aí você se adiantou, inclusive, do que você colocou aí do livro, né, dessa observação, e eu acho que tem uma coisa que é assim... você estava falando da pesquisa, eu pensando assim, cara, a pessoa que não acredita nisso é aquela mesma pessoa que não acredita no amor porque só teve relacionamento tóxico, entendeu? Assim, tipo assim, então, às vezes essa pessoa ela não acredita porque, cara, a pesquisa existem agências e agências, existem pesquisadores e pesquisadores, existem designers e designers. Então, às vezes, você, tipo assim, talvez seja melhor então mesmo uma não pesquisa do que uma pesquisa muito ruim também, entendeu? Assim, tipo, então, eu acho que tudo vai da profundidade. Eu tava ontem ouvindo um podcast de um cara que estava falando sobre essas pesquisas de política em salas do espelho, né? Que acontece muito agora, vão acontecer mais ainda, porque a gente está no ano eleitoral e tal. E aí ele estava falando, por exemplo, que a gente vive hoje... e aí eu queria deixar muito de lado aqui ideologia política, qualquer coisa, vamos falar de números duros, assim, tipo, de uma certa maneira, a economia, a gente olha só para os números, ela vai bem, mas a percepção do brasileiro é de que a vida não melhorou, né? E aí a pesquisa aí tem a pesquisa Quali, por exemplo, tem um caráter fundamental. Ele estava explicando que uma das coisas é que, óbvio, a renda aumentou, mas o preço das coisas também aumentou muito. Mas quando você vai mais fundo aí nessa história, por exemplo, ele dizia que quando eles faziam as pesquisas com casais, com famílias, né, nessa sala espelhada, não surgia muito bem o porquê das coisas. Quando eles separavam homens e mulheres, aí os homens passavam a admitir, por exemplo, que muitos deles estavam jogando, eles não admitiam que perdiam, né? E aí aquilo estava sanando, estava sugando, drenando, exatamente. A renda da família estava indo pro joguinho, né? Tipo pra bet e tal. Né? E cara, isso é um dado que você só vai chegar nele assim. Porque numa pesquisa, sei lá, num Forbes, inclusive tem camadas disso, né? Porque em conjunto, em família, aquilo não é dito. O cara diz aquilo em separado. Então, assim, eu acho que o insight vai muito da qualidade daquela pesquisa também, entendeu? Assim, mas que pesquisa é importante? É importantíssimo, cara. Assim, por que é que você não vai, né, se beneficiar do volume de informação que a gente tem hoje, né, assim, e resolver atirar no escuro, cara? Isso não faz o menor sentido, né? Assim, então, isso aí eu acho assim, vale para balizar desde onde o cara vai abrir aquela loja, né, até, sei lá, que produto ele vai lançar, entendeu? Assim, e óbvio, assim, e pesquisa é muito, e tem essa coisa, né, assim, acho que a pesquisa, o dado faz com que você saia do eu acho, né, assim, tipo, a gente estava falando, inclusive, do podcast do João Branco aqui antes da gente começar o podcast, né, que eu acho muito bom também. E ele é um cara que vem do McDonald's, né? Ele estava comentando a história, não sei se você sabe a história do porquê que o McFish saiu do McDonald's, né? Que ele disse que o McFish atrapalhava a linha de produção, né? Aquilo era um problema interno, né? E aí, eu vi ele falando sobre isso no RD Summit, eu acho que 2024, eu acho. Mas conta aí. Mas assim, né? Se a gente olhar para o espírito geral, parece que todo mundo sente falta do McFish. Mas não fez muita diferença no frigir dos ovos, assim. Com certeza, aquela decisão, ela não foi tomada só em cima da dificuldade operacional. Aliás, absolutamente com certeza, né? Mas do volume de venda que aquilo representa no final, né? Assim. Deixa eu pegar esse exemplo, então, do McFish.
como que os caras conseguiram? Tudo bem, né? É fácil de responder por um lado, que é dinheiro, né, meu amigo? Mas vamos lá. Vamos tentar fazer dissecar um pouco desse processo, né? Até para, né, quem está assistindo a gente, é empresário, que fica imaginando como é que as coisas são feitas, né? Tentar vislumbrar um pouco mais. Como que o cara pega um comportamento ali setorizado, digamos assim, bem localizado e torna aquilo digamos assim, uma comoção? É só investimento? É só mídia de massa? Você está falando do caso do McFish, sim, por exemplo? Do McFish. Né? Cara, não. Acho que é investimento, é mídia de massa, mas é pesquisa. Influência. Teste também, cara. Às vezes acontece. Tipo, a gente vai ter diversos casos, né? Por exemplo, a indústria alimentícia, ela usa muito isso. Por exemplo, vamos fazer uma edição limitada de tal coisa. A edição limitada, muitas vezes, é um produto beta que está ali sendo jogado no universo, né? Se aquilo ressoar, aquela edição limitada, como já aconteceu algumas vezes, ela vira uma edição definitiva. Um padrão, né? Assim, mas é muito isso. Porque também, né, Gil, assim, ainda bem... existe espaço para o erro, para a experimentação também, né? Assim, tipo, eu acho que esse é o grande lance também, né? Assim, é que nada também é tão lógico assim, né? E por isso que eu acho que essa coisa da IA, por exemplo, a IA é um péssimo redator, né? Assim, criativo. Calma, vamos falar de AI, calma. Vem aí, ele é um ótimo analista de dados. Se acostuma, não, absolutamente, a gente usa também. Claro. A gente usa também. Mas eu quero dizer assim, que o Borogodó, ela não tem, entendeu? Assim, e tá tudo bem, assim, tipo, porque eu acho que ele é um grande potencializador de coisas. Aí é uma outra história, né? Assim, mas essa coisa do assim, cara, por que surgem marcas novas? Que, eu não estava esperando aquilo e aconteceu, né? Porque às vezes tem gente que está enxergando o que a gente não está enxergando. Óbvio que ele está enxergando e ele vai pesquisar. Esse cara muitas vezes está pesquisando muito forte aquele mercado, ele está olhando para aquilo, né? Porque assim, tem isso também, né, Gil? Assim, acho que é uma real isso. Nada vem do nada, né? Todos nós, a gente está... a partir do momento que a gente está estudando alguma coisa, a gente está sentado no ombro de gigantes, né? Assim, aquelas pessoas andaram para a gente correr, né? Assim... mas eu acho que sempre que o salto é dado, ele é dado por alguém que conseguiu dentro daquele mar, que consegue enxergar, que tem uma bússola muito afiada daquilo, mas que consegue enxergar alguma ilha que a gente também não está enxergando, entendeu? O que você está me falando aí, estava lembrando de outro livro aqui, só para deixar como referência também, que é um livro chamado Contágio, que o subtítulo é Por que as coisas pegam, por que as manias pegam, alguma coisa assim. Cara, a ideia central é natureza humana. Quando uma modinha acontece, você quer fazer parte daquilo ali. Você né, quer cara? ser ou quer pertencer, né? Quer ser da tribo. Quando um restaurante lança um super sanduíche e tal, que tem isso e aquilo outro, você quer dizer que foi lá, quer postar e quer ter aquilo a seu favor, né? Quer dizer que foi, você quer ser um cara que está à frente, que está sempre... Enfim. E nesse sentido tem uma outra tendência também, né? Não é nem tendência, na verdade isso já é um traço, né? Que a gente vive, que é uma grande elasticidade da adolescência, né? Porque a adolescência é muito esse período assim, de um consumo de pertencimento, né? Assim, de você tentar provar que você está dentro daquilo, né? Assim. Agora sim, a gente está falando aqui, né? A gente foi um pouco ali para grandes marcas novamente e vamos tentar dar uma aterrissada, né? Que é o seguinte, cara, beleza, McDonald's para resgatar um produto como McFish que tinha saído de linha e que houve um clamor digital, né, para o McFish voltar, e eles resolveram fazer uma edição limitada daquilo e tal. Então há um investimento, há uma marca que já vem de uma cultura de comunicação muito forte de décadas e tal, mas tudo bem, parece ser algo mais acionável de acontecer e dar certo. Mas como é que a gente consegue importar um pouco dessas boas práticas, Rodrigo,
para uma pequena loja, para um restaurante que está abrindo agora, para principalmente para o setor de serviços, cara, porque uma coisa é um produto palpável, assim, que você vende, bota no packshot, a fotografia fica legal e você consegue construir um desejo com uma certa facilidade, assim, ou com menos dificuldade. Mas como é que a gente consegue trazer tudo isso de boas práticas para serviços? E, cara, muitas vezes um serviço que não tem nada de sexo. Cara, eu acho que tem uma chave aí, que é a chave de... A gente falou aqui de pertencimento, né? Assim, eu acho que, por exemplo, a gente está vivendo num mundo que cada vez mais ele é muito pasteurizado, né? Assim, por exemplo, cara, você vai hoje se hospedar, sei lá, num Airbnb, num flat de São Paulo, é muito provável que se um paulista venha se hospedar num flat mais moderninho aqui em Fortaleza, esses flats sejam muito parecidos, assim. Há 20, 30 anos... Porque tá todo mundo olhando pro mesmo Pinterest, né? Tá todo mundo lá, decoração de flat no Pinterest. E talvez se tu for em Nova York, pode ser que tu ache um flat também muito parecido, porque a gente tá olhando pros flats de Nova York. Tá todo mundo olhando para todo mundo. No final das contas é um pouco isso, né? E aí eu acho, Gil, que nesse jogo aí... eu li um livro do Ollie Hollins, né, que era o fundador um dos fundadores da Wolf Ollis, já faleceu e tal. Eu li esse livro, deve ter uns 10 anos, e eu acho que cada vez mais ele é atual, assim, que ele diz assim que os pequenos, eles têm uma coisa que os grandes nunca vão conseguir, assim, que é a autenticidade deles, assim, né, tipo, então, eu acho que você conseguir construir uma conexão genuína com o teu público, né? Eu vou citar um exemplo de uma marca local que nem cliente nosso é aqui, então nem é jabá a coisa aqui, né? Mas, por exemplo, uma Cajuína São Geraldo da vida, né? Tipo, é um produto muito típico daqui, cara. Assim, eu tenho certeza que, sei lá, se amanhã acontecesse, Deus o livre, alguma coisa com uma fábrica da São Geraldo, eles parassem de produzir, isso ia gerar uma comoção, assim, das pessoas, né? É uma love mark local, né? Total, cara. Dizer. Porque, cara, e assim, tem coisas muito... Caramba, parece que essa coisa... Um refrigerante de caju brasileiro só podia existir aqui, assim, né? Tipo, pra mim é como se fosse o Guaraná Antártica, né? Assim, tipo, assim como o Guaraná é uma coisa que eu acho que tem um símbolo muito brasileiro em cima disso, né? Do Guaraná amazônico e tal. O refrigerante de caju tem muito isso. Mas também. Então, assim, tu não acha que isso está atrelado a uma certa identidade, uma vontade de identidade? É disso que eu falo. É disso que eu tô falando. A gente está vivendo uma coisa tão pasteurizada que eu acho que, quando a gente encontra uma coisa, cara, isso aqui é nosso, isso aqui sabe, é real, é daqui, tipo, as pessoas se conectam com isso, cara. Então eu acho assim, às vezes, né, a gente inclusive vai fazer um projeto que muitas vezes o cliente está olhando, como a gente estava comentando agora, marcas gigantescas e tal, e às vezes esquece de olhar para cá, para dentro, né, assim, tipo, então às vezes a marca assumir essa identidade, né, por exemplo, vou citar um outro exemplo aqui da Labotrate. Todo produto da Labotrate, ele tem no verso dele uma bandeirinha estilosa, estilizada do Brasil, né, colocada assim, feito para a pele brasileira, né, que pra gente era uma coisa que a gente entendia como uma coisa identitária e diferencial muito forte, porque a gente está falando de uma indústria mundial que os grandes players disso estão na Europa, né, estão nos Estados Unidos, né, então o que a gente pensa, essa galera está construindo cosmética para peles que não tem um sol brasileiro como a gente tem. E a gente ser uma marca que entende... e a gente não é só brasileiro, tá? A gente é uma marca que está aqui, né? Um dos lugares do planeta onde o sol mais incide, por exemplo, né? Então isso tem uma verdade muito grande, assim, tem uma coisa de só a gente pode dizer isso, sabe? Assim, então acho que é muito nesse sentido, Gil, assim, de cara, no mundo a gente está vivendo uma pasteurização muito grande de tudo, eu acho que você tem acho que é o Tolstói que dizia, né? Se você quer ser universal, comece pintando a sua aldeia, né? Eu acho que tem um pouco isso, assim, de você olhar e dizer, cara... E é engraçado, porque hoje a gente está vivendo, de fato, essa volta, assim, de um orgulho de ser latino, de ser brasileiro, que eu acho que é justamente por isso, assim, tipo, né? Você vê, por exemplo, essa coisa do... se a gente vai para por esse mundo de restaurante, né?
a coisa do boteco, da informalidade, isso é um negócio que é muito da nossa identidade, por exemplo, né? É uma coisa que a gente vê negócios crescendo cada vez mais nisso. Eu acho muito sintomático, por exemplo, que naquele intervalo do Super Bowl, né? O grande show que houve foi o do Bad Bunny, que era um show de exaltação da cultura latina, cara. E as pessoas olharem e dizer assim, cara, a gente é isso aqui, sabe? Tipo, olha que legal, a gente é essa coisa, né, do improviso, essa coisa do calor, do meninozinho que dorme ali nas cadeiras enquanto tá rolando uma festa em família, né? Assim, então, acho que as pessoas estão muito sedentas disso também, assim, de autenticidade, de olhar para uma coisa e sentir que aquilo é real, cara, assim, porque o pasteurizado tá dado, né? Assim, é uma coisa que a gente meio que já aprendeu a imitar, assim, sabe? Tipo, e isso na real, assim, para mim é o que toda marca deveria procurar, cara, onde é que tá a autenticidade disso daqui, assim, porque, sei lá, se a gente pensar vamos pensar num outro segmento aqui, né? A gente pensar em, sei lá, churrasco gourmet. Se eu fechar os olhos, eu vou ter mais ou menos na cabeça o que é a identidade de um churrasco gourmet. Um preto... O barbecue americano. O barbecue americano. Pronto, exatamente. Cara, mas isso aí, Deus, o mundo e as calças do fundo já fizeram aqui. Tipo, né, se a gente consegue deslocar isso aqui para uma coisa que é mais nossa, que é mais real, né? Isso gera conexão, entendeu? Eu não tenho dúvida disso, cara. Assim... Bacana, Rodrigo, a reflexão. E como a gente também é uma agência digital, a gente observa muito o que empresas locais estão fazendo na internet, né, para promover essa conexão de identidade, né? E aí, cara, tem muita coisa bacana sendo feita, obviamente, né, do ponto de vista de ter um critério, tem uma consistência, tem uma conexão, tem um porquê bem embasado, mas também tem muita, vamos dizer assim, no bom cearense, né? Tem muita marmota sendo feita, né? Realmente é necessário tanta marmota ser feita, assim, tanta dancinha e tanta coisinhas desse tipo, assim. E aqui eu estou perguntando realmente sem uma crítica, assim, na sublinha, mas realmente, cara, por aí mesmo que a comunicação está indo, que a conexão emocional ou a conexão identitária está indo num certo contexto, obviamente, né? Que eu estou falando, não de forma ampla, assim. Cara, vamos lá. Eu também acho uma questão legal, assim. E aí eu volto para a base de novo, assim. Tipo, acho que é importante entender, cara, quem é essa marca, assim? Tipo, sei lá, você olha, por exemplo, acho que... Ou seja, para ser popular, que uma marca tem que ser popular dependendo do contexto, tem que gritar, tem que explodir, tem que dançar. Não, eu acho o seguinte, Gil. Primeiro, a rede social é uma grande roda de conversa, né? Assim, e aí as marcas, obviamente, querem participar dessa conversa. Isso é um fato. Agora, não tem coisa mais sem graça, né, do que a gente é uma figura muito conhecida, o tio do pavê do Natal, né? Que assim, você não tem coisa pior do que um tiozão que quer parecer engraçado, assim. Tipo, então eu acho que tudo também vai assim. Putz, eu tô pegando aquela trend ali e tô roubando para mim. Cara, mas ela cabe no que eu sou, tipo assim, porque parece isso, assim, parece alguém que tá vestido numa roupa de palhaço, mas é uma pessoa sem graça, entendeu? Assim, tipo, e aí não faz sentido, sabe, assim. E eu acho que tem outra coisa, assim, marcas como Duolingo, Netflix, que tem um comportamento muito solto em rede social, né, assim, e que é maravilhoso, né, assim, é muito legal, mas cabe para eles, tipo assim, faz muito sentido para eles e tem uma energia dedicada muito em cima daquilo, assim, e não só no sentido de replicar o meme. Mas por que coube? Porque é bem pensado, porque é bem produzido. E é isso que eu ia falar, não é feito, né, cara? E assim, não é só no sentido de replicar o meme. Ele não pega ali, por exemplo, eu vou até citar aqui um meme que agora tá todo mundo usando, esse meme do João Inácio Júnior aí, né? Que é muito engraçado mesmo. Quando o João fez aquilo... Engraçadíssimo. Mas aquilo ali, sabe assim, é tipo isso, assim...
as marcas estão contando essa piada pela milésima vez. A gente já, tipo assim, já deu, entendeu? Assim, tipo, quando o João fez, foi muito engraçado. Tipo, é inegavelmente engraçado aquilo. Mas, pô, ele já virou o tiozão do pavê, assim, já é o 10º Natal que ele tá contando a vem piada. Outro perfil do Instagram fazendo tipo, a dancinha. Exato, entendeu? Né? E aí você olha para essas marcas, aí eu citei Netflix, Duolingo, eles não vão fazer isso, eles vão tentar criar um meme deles. Tá, mas assim, deixa eu fazer uma provocação aqui, tá certo? Digamos que a 15ª marca esteja fazendo, muito mais, né? Esteja fazendo a milésima, né? A dancinha lá do João Inácio, genial, inclusive. Mas, cara, eu e você aqui, a gente concorda aparentemente que aquilo ali é muito, de novo, outro perfil do Instagram fazendo. Mas quando a gente vai ver o engajamento, o alcance, os envios, tá bombando, tá certo? Cara, quando o João Inácio Júnior aparece com aquela dancinha dele genial, que viraliza e tinha que viralizar mesmo, ele encontrou um formato, uma linguagem, aquilo ali parece ser muito natural para ele. Então tem o seu mérito ali, tem verdade, total. Tem verdade naquilo que está sendo feito, tá certo? Mas aí, por outro lado, você vê o milésimo perfil do Instagram, o milésimo cliente fazendo, botando o coitado de um gerente lá para fazer a dancinha do Instagram, do João Inácio, cara. Eu e você aqui aparentemente concordamos que é um absurdo, é tosco, não tem sentido de fazer mais aquilo. É a piada recontada e que ninguém mais acha engraçado. Mas quando a gente vai ver ali o engajamento, quando a gente vai ver curtida e envios e tal, a gente pode observar que aquilo ali ainda está rendendo. Então, assim, como que a gente consegue deixar claro para a cabeça pro dono da empresa, pro empresário, para a marca, que tudo bem, cara, vai alcançar, vai engajar, vai gerar comentário, mas qual é o resultado disso? Tu deve fazer isso. Não, é assim, tá, beleza, tipo, tá engajando, tá, mas beleza, que resultado concreto isso está trazendo? Sabe, assim, tipo, porque depois que todo mundo viu, olhou, se você não tiver mais nada interessante para dizer, as pessoas vão sair dali, né? Tipo assim, os memes, quantas vezes a gente já viu assim, lembro daquela pessoa, daquele meme, olha, aí a pessoa ficou presa, a imagem daquela pessoa ficou presa àquele meme, passou 10 anos e aquela pessoa ainda é aquela pessoa do meme, assim, e eu acho que tem um pouco disso, assim, tipo, o que você... Tá, beleza, tu conseguiu gerar isso, mas o que isso, para além da tua... É muito bom, tá todo mundo olhando para ti, mas tá olhando para ti com que olhar? Tipo assim, riram daquilo que tu fez, mas elas vão lembrar da tua marca? Elas vão lembrar que tipo de mensagem tu tá entregando com aquilo ali, sabe? Tipo assim, qual é o residual daquilo, cara? Tipo assim, o imediato é isso, beleza. É bom, todo mundo tá falando, tá olhando para mim. Tá, joia, tipo, compartilharam e tal. E depois? Virou poeira. Entendeu? Virou o meme velho. Aí daqui a pouco ele vai ter que ir atrás de outro meme e outro meme. E todo mundo... E a lembrança vai ser a do meme, não é o do cara, né? Assim, tipo, entende? A gente tá se aproximando do bloco final aqui. Rapaz. Vamos falar um pouquinho, claro, não poderíamos deixar de falar da IA. A IA veio pra ficar, bicho, tu sabia disso? Sabia, né? A internet ficou, agora é IA, tá certo? É IA. Vamos falar de IA agora, Rodrigo. E ali, para fechar, queria que você, né, dissesse um playbook aqui para quem quer começar a iniciar um projeto de branding e de performance também, hein, cara? Vamos trabalhar junto. Vamos sim, na hora. Mas antes, como que tu enxerga a IA hoje? E aí IA parece uma coisa etérea, assim, que não tem forma e tal. Realmente não tem, né? Que não tem definição. Mas como que é hoje o uso da IA no teu operacional? E mais, pergunta 2 dentro dessa aí. Como que o teu cliente diz, alguém diz, não é só usar IA não? Ou então pergunta, tu usa IA? Ou então dá para fazer isso com IA? Dá para reduzir custos com IA? Essa tensão de mercado, digamos assim, já está acontecendo na tua vivência, na tua atuação? De certa maneira, sim. Né? Assim, agora, sendo muito franco também, Gil, assim, eu acho que a gente está num certo ponto de privilégio também, assim, porque como o nosso trabalho ele está num nível de concepção maior, né? Assim, no sentido de que não é um trabalho de design pontual, mas é um trabalho de concepção
né? Isso acaba sendo um pouco menos afetado, né? Assim, no sentido de por exemplo, alguém faz isso, por que não faz? Tipo assim, porque a gente vai dar a base, vai dar a diretriz. Então, você tendo isso, talvez ele consiga ter a ideia de que pode gerar a partir disso algum tipo de imagem, algum tipo de material, mas a gente está construindo essa base. Então, geralmente, do ponto de vista de impacto do trabalho da gente, no sentido da percepção do cliente, isso não tem acontecido tanto, né? Assim, agora, operacionalmente, cara, ela tem assim um impacto gigantesco em diversas frentes, né? Assim, acho que na frente de pesquisa, por exemplo, isso tem ajudado a gente bastante, mas tem atrapalhado a gente bastante também. Vou dizer em quê? Tipo, por exemplo, a IA tá aí para todo mundo, né? E aí o cliente, muitas vezes, sem o devido treinamento, ele começa a fazer uma pesquisa no ChatGPT. E assim, cara, com a melhor das intenções, não é assim, só que tem um meme muito bom sobre isso, né? Que diz que o cara mostra um cogumelo pro ChatGPT. Tu já viu esse meme, não? Não, ChatGPT, esse cogumelo é venenoso. Aí o ChatGPT diz, não, esse cogumelo não é venenoso. Ele vai, come o cogumelo, né? Aí depois tá o cara lá na cama do hospital. Aí o ChatGPT diz assim, tem razão, esse cogumelo é venenoso. Você quer que eu fale mais sobre cogumelos venenosos pra você? Então é tipo isso, né? Assim, tipo, a IA não devidamente usada, ela não vai te dar uma resposta. O input tem que ser muito bom para o output ser interessante também, né? Assim, então, isso, por exemplo, tem gerado esse tipo de coisa. Às vezes o cliente chega com outputs erradíssimos e que aquilo, como foi muito... Ele acha que a inteligência artificial gerou uma coisa muito interessante. No final das contas, é bullshit, assim, né? Tipo, porque o input não foi devido daquilo ali, né? O mercado fala shit in, shit out. Exatamente. Não tem muito segredo disso. E agora tem outra coisa também, cara, que é assim... E aí, a gente tem sentido, por exemplo, a inteligência artificial ajudando em muitas coisas também. A gente consegue materializar coisas muito mais fáceis hoje, assim, de conseguir tangibilizar isso, de simular coisas, simular cenários, da gente trazer, por exemplo, uma coisa que a gente tem feito em alguns projetos muito assim, que é trazer uma vibe de parâmetros visuais e aí conseguir com que aquilo seja escalável do ponto de vista de programação e parametrização, no sentido de, por exemplo, uma identidade visual vai trabalhar um tipo de padronagem. A gente já não vai criar padronagens para aquilo, a gente dá os parâmetros e a inteligência artificial nos ajuda a criar um programa que gera aquelas padronagens. Por exemplo, isso é uma coisa que ajudou muito, cara. Assim, tipo, deu muita possibilidade nesse sentido, entendeu? Tem alguma plataforma voltada mais para a área do design, assim, que vocês estão usando específica? Cara, a gente tem utilizado muito programas de geração de imagem para isso, assim, na questão do design, mas muito mais para gerar imagens que tangibilizem aquilo e muito menos para gerar... Quais? Visual Electric, Midjourney, Nano Banana? Cara, a gente na verdade utiliza alguns suítes, né? Assim, tipo o FreePik, por exemplo, FreePik se transformou numa suíte de ele IA, é uma grande suíte, né? Ele tem várias IAs ali dentro e tal, né? Aí às vezes a gente utiliza alguma coisa também do Nano Banana. Então assim, depende muito do tipo de trabalho que a gente vai fazer, entendeu? Agora também assim, Gil, isso... A IA hoje, cara, você sabe mais do que eu. Você é um cara que acompanha isso mais de perto, né? A gente troca ideia sobre isso e tal. Às vezes eu vejo que você é um cara que está muito perto disso do ponto de vista de ferramental, estratégico e tudo isso, né? Então, assim, o que a gente... Agora mesmo, a gente estava, antes de entrar aqui, eu estava lendo a notícia de que aquela do Cloud, como é o nome? A Anthropic. Lançou agora uma ferramenta de IA para design que derrubou as ações do Figma e da Adobe, que são hoje os grandes players disso, né? Então esse é um universo que está mudando, cara, constantemente, assim, né? Eu acho que isso é muito bom porque a gente vai experimentando coisas e tal, mas ao mesmo tempo, assim, é um cenário muito incerto nesse sentido. É fato, assim, isso vai ficar, tipo,
quem vai sobrar dessa história, a gente não tem como a gente dizer ainda, né? Tipo, se tu dissesse há 2 anos atrás que, por exemplo, o Midjourney perderia muito da relevância que ele teve, você ia dizer, pô, como é que pode? O Midjourney era o grande, né, programa. Um dos primeiros, e, cara, chegava em resultados absurdos, né? Hoje, tipo, você já tem um monte de outras ferramentas que, assim, fez a gente até esquecer um pouco do Midjourney, né? Assim, tipo, então, a gente está vivendo e numa velocidade também muito grande, né, cara? Assim, hoje é o ChatGPT, amanhã é o Claude, daqui a pouco e aí daqui a pouco aquela ferramenta como, por exemplo, o Gemini lança uma atualização que ficou melhor do que... Dentro disso tudo que você está falando, muita transformação acontecendo por minuto, concordamos sobre isso. Mas na minha perspectiva tem algo que não vai mudar, que é a relação de confiança entre alguém que tem uma demanda, um problema a ser resolvido e digamos assim, uma pessoa catalisadora de todo esse movimento de mercado e espírito da época que está acontecendo, para, dotado e empoderado desse conhecimento aqui, conversar com essa pessoa dona do problema, né, que está encomendando para você ali, confiar. Ou seja, diante de tanta revolução e transformação, eu acho que o fator humano confiança é o que vai sobressair, né? Na nossa vivência, eu tenho estudado bastante, né? Eu já venho aí do mercado de comunicação, de tecnologia, porque antes mesmo de trabalhar em agência como diretor de arte, eu era web designer em 2004. Então, para mim foi muito natural hoje em dia estar dentro desse mercado de tecnologia. Dreamweaver. Na Dreamweaver, Fireworks e tal. Então, dentro da agência, a gente já em 2020, a gente já estava trabalhando com automação de marketing, com ferramentas como RD Station, enfim, e tantas outras. Isso evoluiu muito para uma coisa mais descentralizada que hoje se chama de no SaaS, que é sem software as a service, porque tem as inúmeras plataformas e cada uma mais evoluída e mais promissora do que a outra. Só que o que eu tenho observado é que tem um monte de profeta do apocalipse aí nas redes sociais impactando demais as pessoas porque eles usam técnicas de isca de vídeo para chamar atenção ali nos primeiros 3 segundos, que começa o vídeo logo dizendo assim: uma empresa de homem só, o mercado tal vai acabar. Então são técnicas de chamar atenção no vídeo para que todo mundo pare para assistir o que é que aquele maluco está dizendo, né, e prometendo. Só que quando você vai estudar a fundo mesmo como que as coisas funcionam, se for para um nível de uso que é possível sim hoje, muito avançado, a coisa não é tão simples assim não, porque envolve plataforma, envolve tecnologia, envolve muito estudo, envolve um debruçar muito grande em cima de várias técnicas e ferramentas e contexto. Leitura de cenário. Não é você só dar para a máquina. Sem falar do contexto estratégico aqui, que que tem que existir ali essa mentalidade, né? Mas falando aqui só da técnica, e tem muita gente colocando hoje na internet como se fosse algo plug and play, de conecta um cabo ali, dá um checkzinho no botão que a sua IA maravilhosa vai entrar na sua... Cara, não é tão simples assim. Primeiro porque envolve segurança, questões de governança, questões de segurança, de conectividade entre plataformas e de investimento. Tem muita gente achando que a IA hoje é o que achavam que era a internet antigamente, que tudo era de graça e rápido, né, para fazer. Ou seja, o que eu vejo que está mudando muito é o modelo de atuação de várias frentes, de vários profissionais, de vários setores, né? E ao contrário do que pensam ou propagam esses profetas do apocalipse, eu acredito e tenho observado muito, né, com base nos estudos que eu tenho feito, não só com base em achismo, que não é que vai acabar, as coisas vão se transformar e a gente vai ascender para um outro nível de atuação. Perfeito. Né? Então, Rodrigo, vamos lá, cara, reta final mesmo agora, tá certo? Deixa aí um roadmap, um mini roadmap para quem quer ali começar o seu... Né, tá ali no momento de, cara, minha empresa tá defasada, preciso dar uma renovada na minha comunicação, no meu branding, para onde é que eu tenho que ir? Ou então, o outro contexto, cara, acabei de abrir uma empresa, tenho um potencial para investir, acredito no meu produto e por onde é que eu começo? Boa. Eu acho o seguinte, a gente estava falando dessa coisa de que hoje a gente tem informação pra caramba disponível, né?
Eu acho que tem uma coisa que aí a gente falou de tendência, falou de um monte de coisa e tudo, mas eu acho que tem um negócio que nunca vai mudar, cara, que é assim, no final das contas é sobre o cliente, né? Assim, então acho que a primeira coisa é olhar para quem você quer servir, né? Assim, tipo, tentar entender, assim, a sua marca não é para todo mundo e tá tudo bem, cara. Tipo assim, a Adidas serve para um tipo de cliente, a Nike serve para outro, o Vignoli serve para um tipo de cliente, sei lá, Tio Lanches. O Tio Lanches serve para outro tipo. Então, assim, a gente entender isso, assim, cara, qual é o cantinho que eu quero ocupar na cabeça das pessoas, né? E aí eu acho que isso parte de duas coisas, assim, é um olhar para dentro no sentido de entender do que de fato você quer entregar, e olhar para fora também. E não olhar para fora, eu digo assim, no sentido de olhar só o que estão fazendo, né? Mas assim, eu acho que o principal é olhar como é que as pessoas interagem com aquilo, o que elas estão buscando com aquele tipo de produto, com aquele tipo de experiência. Eu acho que isso é o grande lance, assim, é entregar uma experiência que seja verdadeira, que seja genuína e que se conecte. Isso é que nem aquela coisa assim, né? Quando você pergunta, eu sempre suspeito muito quando eu pergunto pra alguém, por exemplo, cara, tu gosta de que tipo de música? E o cara diz assim, eu gosto de todo tipo de música. Esse cara não gosta de nenhum tipo de música. Tipo assim, ele não se conecta genuinamente com nenhum tipo, assim. E tá tudo bem, mas ele é um cara genérico, né? E o fato é esse. E marca um pouco isso, assim, cara. Imagina, cara, se tu é uma marca de hambúrguer, tu pode ser uma marca de hambúrguer que toca uma música estilo reggae na tua loja, e tu vai ter uma vibe. Tu pode ser uma marca de hambúrguer que toca um rock and roll, tu pode ser uma marca de hambúrguer que toca um jazz. Estamos falando só de música, tá? Tipo, aí a gente pode entrar em arquitetura, em embalagem, num mundo inteiro disso aí, mas para cada decisãozinha dessa que você toma, você tá dizendo com quem você quer se relacionar. E aí a gente não tá falando, cara, eu acho tão doido assim quando a gente fala assim de público AB, feminino, não sei o que, tipo, eu acho esse tipo de demografia, para mim ela é meio superada, né? A gente fala hoje em dia muito mais de demografia comportamental, que assim, porque muitas vezes, cara, um cara que ele nem ele é um cara que ele não tá ali na classe social que pode consumir o teu produto constantemente, por exemplo, mas o teu produto vira uma aspiração para aquele cara, e aquele cara ele faz um esforço para consumir aquele produto porque aquela experiência é real para ele, entendeu? Assim, tipo, então sei lá, ou valida algo para ele, né? Exatamente, ou entendeu? Deixa que ele pertence a alguma coisa que ele acredita. Exatamente. Então, assim, eu acho que é entender um pouco isso, cara. Quem é você e quais pessoas você quer servir, entendeu? Como é que tu quer que as pessoas... O que você quer que as pessoas sintam quando elas consumirem o teu produto, entendeu? É um sorriso no rosto? É uma coisa do tipo assim, cara, essa galera aqui, por exemplo... Sei lá, a comida daqui não é surpreendente, mas é uma comida muito bem feita. Isso também é um asset, entendeu? Assim, tipo, esse serviço aqui é um serviço eficiente, ou é um serviço carinhoso, ou é um serviço... Entendeu? Assim, tipo... Agora, eu acho que o que não vale O que não vale é dizer que vai salvar o mundo, né? E assim... Vamos baixar um pouquinho mais isso e adequar mais esse discurso. Eu chamo da propositite, né? Assim, os propósitos da marca. Cara, às vezes os propósitos da marca, ela se sustentar, mas eu acho que ela tem que ter lastro. Tem que ter lastro, exatamente. Tem que saber, cara, o que eu quero entregar. Entendeu? Assim. Então, assim, trocando em miúdos, para você começar um projeto de branding consistente, @clusterdesign, e para você plugar esse branding que esse cara vai fazer a todo o ambiente digital, o ecossistema digital. Modernista Digital. É isso aí, cara. Rodrigo, queria agradecer tua presença. Eu que agradeço, mais uma vez aqui pela ideia. Foi muito legal. Massa. Legal mesmo. Curta, compartilhe, envie para amigos, deixe comentários, feedbacks, sugira aí pautas e até o próximo episódio.